Humanos Cast. Hoje nós vamos falar de florescer. Florescer é você despertar o potencial que você tem agora, nesse tempo e com as condições que a vida te deu. Mas nenhuma flor floresce sozinha. Ela precisa de um jardineiro, precisa de uma cuidadora ou de um cuidador. E acerte o seu. Hoje eu vou entrevistar a minha cuidadora, quem me ajudou a florescer. Doutora Ana Marcela Lopes. Nossa, Veio da obrigado. Colômbia, há 10 anos no Brasil, tá carioquíssima e trabalha com a saúde integral. Ortopedista de formação, hoje trabalha com o desenvolvimento humano, com a transformação humana através da força mental e de muita ciência. Doutora Ana Marcela, que nunca deixou de lado o amar, a Exatamente. parte talvez que mais caracterize esse teu jeito humano, querido de ser. Obrigado por estar aqui. Obrigada, Rê, obrigada. Que convite lindo, cara. Eu adoro você, sua transformação, adoro te conhecer. Eu acho que foi um dos presentes de Deus nesse ano para mim. Amém. E com certeza conhecer você, sua família, sua esposa e todo o instituto em que a gente trabalha, né? Que a gente Verdade. cuida de vidas, cuida de corpos, mas cuida das almas e da mente da pessoa. E é isso, obrigada pela apresentação, né? Sou eu mesmo. Eu trabalho com medicina, mas eu vou mais no fundo do corpo, né? Não é só ser aquele ortopedista, aquela médica de 14 anos de experiência, é ser uma pessoa escutando outra pessoa, avaliando os objetivos dessa pessoa e o que ele quer, né? Melhorando a qualidade de vida. Essa pessoa que vem cuidar de gente aqui no Brasil, o seu nascer na Colômbia, sua infância, as pessoas que você conheceu lá, o quanto isso te diferencia como médica hoje aqui no Brasil? Olha, eu acho que muito, tá? Porque nossos países, sendo muito parecidos na alimentação, na qualidade das pessoas, na calidez, né? A gente tem a oportunidade de ver bastante coisa difícil, né? E bastante coisa difícil lá, violência, pobreza, mas também da qualidade das pessoas, a felicidade, crescer na fazenda, crescer tomando café, né? Eu sou cafeteira demais. Procurei todos os estudos possíveis para defender o café e beber café sem açúcar. Então foi muita coisa. Então o idioma é uma barreira que a gente tem que quebrar às vezes. Vir Uhum. para o Brasil era muito difícil, falar português era muito difícil. Depois a gente tem que aprender e levar tanto o conhecimento bom que tem a medicina do Brasil, que é sensacional, quanto trazer um pouquinho da minha Colômbia. As pessoas escutam muita coisa errada, muitos relatos históricos de violência, de narcotráfico, né? Mas meu país é muito mais do que isso. É felicidade, é esporte, é conhecimento, é cuidado da saúde, é mar, é praia, é montanha, é neve. Verdade. Então, isso faz que a gente junte os povos e melhore a saúde de cada um, né? Eu tenho que conhecer a Colômbia urgente, mas já tem uma colombiana carioca aqui para cuidar de mim. A Ana Marcela já me disse, quando eu vi as fotos, depois você vai seguir ela lá no Instagram, e você vai observar. Ela hoje faz a transformação da vida das pessoas. Ela deu a tríade aqui. É difícil ouvir isso do médico, né? Cuidar do espírito, da alma, do corpo, da parte social. Então, essa maneira holística de cuidar, primeiro, você foi cobaia e experimentou tudo isso na sua transformação pessoal. Hoje não dá para acreditar, mas você já foi obesa? Fui. Eu, na verdade, eu sempre falo para cada um dos meus pacientes, como eu falei contigo, eu sou obesa, porque as Uhum. pessoas acham que perder peso é parar de ser obeso. E, a verdade, um obeso em remissão é uma pessoa que tem que manter o tratamento. E o tratamento é, muitas vezes, só atividade física, alimentação o mais regrado possível, cara. As pessoas acham que eu não gosto de doce, de farinha. Eu amo doce e farinha, mas eu tenho que me controlar porque senão eu vou inchar de novo, vou voltar aos 97 quilos. Então, manter o tratamento é muito importante. E o tratamento baseado nos 7 pilares da saúde. E como você fala, muitas pessoas falam, não acredito.
Mas hoje, curiosamente, eu trouxe um casaco que eu botava Hum. há 6 anos atrás e ele ficava apertado. E hoje eu botei porque, poxa, aqui cabem duas, né? E é isso, é o passo a passo, é a gente entender que o protagonista da nossa Uhum. saúde somos nós, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, Uhum. e isso significa que você não é dono do seu corpo, mas tem que cuidar ele Amém. com todo o amor da vida, cuidar como se fosse um presente desde a ponta do cabelo até a ponta do dedinho do hálux, né, do dedinho gordinho do pé. Hoje você pode afirmar que a obesidade, ela não é só porque a pessoa quer ser obesa, é realmente uma doença? E quais são essas ferramentas, esses 7 pilares da saúde que transformam a vida de todo mundo, mas principalmente de um obeso? Então, obesidade já está dentro do livro das doenças. Eu não sou obesofóbica nem gordofóbica, né? Tem muita corrente no mundo que fala Uhum. essas coisas, que incluso criticaram a dele porque ela quis perder peso, e Uhum. alguns artistas, agora está na moda Serena Williams, né? Que Uhum. ela utilizou tirsepatida para emagrecer, enfim. Mas a verdade é que o obeso que fala que tá bem é como um paciente com câncer que fala que tá bem. Não, você é diagnosticado, você tem tratamento, você tem um passo a passo para fazer, você tem uma limpeza do seu corpo para fazer e tem que ser feita. Então, o obeso é uma pessoa que precisa encarar o problema como que ele não é obeso, ele é uma pessoa em obesidade. Perfeito. E precisamos cuidar de tudo, tudo que entra na boca, tudo que entra na mente, tudo que entra no coração, porque a gente alinha essas coisas até o sono, a parte hormonal que é tão importante, que a gente tem que equilibrar, o que está baixo tem que subir, vitaminas, minerais, a microbiota intestinal, tem muito intestino que está inflamado e você começa a inchar e você dá uma limpadinha do intestino e já o corpo fica muito melhor. Então é um corpo inteiro, é uma alma inteira, é uma mentalidade das pessoas e é isso que a gente oferece. O restabelecimento dos 7 pilares para ele vai emagrecer. Você que é físico, que é um dos melhores que eu conheço, você vê que se a gente está todos os dias treinando, todos os dias tomando 3 litros de água por dia, todos os dias tirando farinha, que é um dos fantasmas brancos, que não traz nada de bom, todos os dias tirando açúcar, indefectivamente vai perder gordura e vai ganhar músculo. Então a perda de peso vai ser consequência a gente ter esse reequilíbrio. E qual foi o seu ponto de virada e qual é o dia do basta, né? O dia do chega, como Dia nós do chega. conversamos na minha consulta. Por que é tão difícil esse dia do basta chegar? E qual foi o seu que você falou assim, eu não quero ser mais essa Ana Marcela? Então, o dia do chega para todos, graças a Deus. Eu falo, por exemplo, aos meus pacientes fumantes e ex-fumantes, você vai parar de fumar, você vai parar de fumar. Só que seja na morte ou seja hoje que você decide melhorar, mas vai parar. Agora, você vai parar de engordar. Vai ser hoje que você decide tomar o negócio da sua vida, ou vai ser o dia que você infartar e morrer, mas você vai parar de engordar. Agora, meu dia do chega foi um dia que eu estava com 97 quilos, atendendo uma pessoa na área rural da Colômbia, e falei para ele: olha, essa dor do joelho não vai melhorar se você não emagrecer. Aí ele olhou para mim de um jeito, que eu vou te falar, eu falei: caraca. Aí ele nem precisou abrir a boca. Eu senti aquela frase de: e você vai ser para quando? Aí eu cheguei em casa, eu não me enxergava, eu não gostava do meu corpo, eu comprava qualquer roupa que ficasse solta. E de verdade é triste. A gente chora porque eu não queria ficar com ninguém, eu não queria ir pra praia, pra piscina, eu vivia cansada. Você já pensou carregar a mala do aeroporto que tem 10 quilos o dia inteiro? E só 10, agora 20, 30, 40, é muito puxado. Aí esse dia eu falei, não vai mais, eu não quero esse corpo, eu quero o corpo que vai ser saudável e vai levar saúde para os outros, né? E você buscou ajuda? Encontrou profissionais capacitados? Como que essa sua busca
pela saúde ideal te faz hoje ser uma médica que facilita esse caminho para tanta gente? Olha, esse caminho é bem cheio de pessoas maravilhosas, sabe? Todos precisamos um mentor ou vários mentores, né? Uhum, Na saúde mental, que a gente tem palestrantes internacionais, mas eles são o fruto do que eles estão plantando, né? Eu tive várias pessoas. Só que no começo, eh, quem não quer não faz. E quando você quer, o mundo inteiro abre as portas. Então você começa a conhecer pessoas maravilhosas. Eu conheci o Dr. Tasso Carvalho, eu conheci pessoas incríveis, né? Que eles trabalham com medicina integrativa. Mas nesse primeiro momento foi atividade física que salvou minha vida. E curiosamente foram vários físicos, enfermeiros, nutricionistas, porque eu sou amante da multidisciplinariedade. Tipo, eu não acredito que o médico sozinho consiga. Não conseguimos. A gente precisa uma mão amiga, o personal, a pessoa que está fazendo a logística do hospital, a segurança do hospital, todos. E nessa época foram físios, personal e o Nutri, que me ajudou bastante. Começou a fazer coisas, comecei a melhorar, explicar como a farinha afeta o corpo. Claro, a fisiologia a gente já tem um pouco na cabeça e já. Ah, é verdade. Mas você tem o conhecimento e tem a tentação no prato, né? Tem a tentação na televisão. Coca-Cola tem os melhores publicistas do mundo, sem falar mal de ninguém. Mas é tipo vender um veneno para lavar coisas como uhum, se fosse bom para a família. E uhum. não é justo. Então a gente tem que pegar a mão de pessoas boas, tem que pegar a mão de propósito e para mim é a mão de Deus. A verdade é a primeira mão que a gente tem que assegurar. Porque o que que você quer para mim? Como você faz uma criança de 22 anos ser médica, né? Depois de um processo difícil de estudo, né? Eu estudei bastante. Como você faz uma criança de 22 anos ser médica para morrer de um infarto aos 30? Aí é triste, né? Então, não, você fez uma médica de 22 anos para viver pelo menos até os 100, levando saúde, levando amor, levando conhecimento para o povo, né? É mais ou menos isso. E esse dia que a Ana Marcela, obesa, decidiu mudar, as pessoas já falaram para mim diversas vezes, Renato, eu já decidi várias vezes parar de fumar. Paro uma semana, duas, depois volto. Já decidi parar e perder peso, até perco uma quantidade inicial, mas depois volta. Quais são os principais erros para as pessoas não darem continuidade? Tanto na sua vida pessoal, o que, que você deixou de errar para conseguir o sucesso, de estar nesse processo de ser uma obesa em tratamento, e o que você vê de mais erros nos seus clientes, que você pode olhar ali, ó, e falar assim, se você tiver nesse caminho, certamente você não vai conseguir. Então, o principal erro da gente é achar que consegue sozinho. Esse erro da gente achar que consegue sozinho, sozinho ninguém consegue, nem para nascer a gente consegue, tá? Verdade. E outra muito comum é que a pessoa começa, decide e depois fala: "Ah, eu já esbarrei, já foi", né? Tipo, faz dieta de segunda a sexta, esbarra no sábado e já larga tudo. Fala: "Ah, não, já estraguei a Se eu dieta, já errei foi". agora, eu vou chutar o balde de vez. É. Isso, exatamente. Não, a gente vai cair sim. A gente vai parar de fazer as coisas certas. A gente vai ser tentado por uma pizza, por um hambúrguer, por um chocolate. Eu amo doce, chocolate e farinha, mas não é o que eu quero para minha vida. Se eu quero cuidar sua saúde, eu preciso cuidar de mim. Mas ainda assim, tem estratégias, tem muita coisa. É isso. O primeiro é a gente não decidir que você é o protagonista da sua vida, porque a gente é protagonista da nossa vida. Você pode ter a melhor médica do mundo com você, te acompanhando do lado, eu ligando para o Renato todos os dias, cuida da alimentação, tomou um suplemento, fez atividade física, tal. Mas se ele não faz, pronto, acabou. Uhum. O que a gente faz é entregar uma caixa de ferramentas. É utilizar elas todos os dias, o que faz acontecer. Então, se você esbarra na dieta, se você não vai um dia treinar, se você um dia come chocolate, no seguinte dia recomeça de novo.
e procura sempre estar na mão de alguém que já percorreu o caminho, né? Porque não é a mesma coisa a gente entrar em alguma coisa de neurociência com alguém que está inventando ou pegar todos os livros do mundo e tentar ter o conhecimento a ficar do teu lado que você já tem e falar, olha, vem para aqui. É isso, É aqui. Isso. Então, isso daí faz toda a diferença. É gente cuidando de gente o tempo todo. Então, cuidando não de fique gente. sozinho e se errar, recomece. Não desista. Hoje, você tem alguém, alguma história pessoal que já se inspirou na sua e você até aumenta a responsabilidade, né? Fala, olha, tem gente que tá aonde está porque eu consegui, então eu tenho que me manter. Já teve uma história pessoal? Pô, a verdade é que eu acredito que meus pacientes são eles, tá? A primeira paciente que eu tive fui eu, né? É, Depois eu vi que ninguém conseguia tratar minha mãe. Ela era. Você conhece a Yolanda, né? claro, claro. Aí minha mãe era uma pessoa que tem hérnia de disco. A hérnia de disco não vai embora. Uhum. Ela tem 3 hérnias de disco. E eu levava pra todo mundo. Pro neurocirurgião, pro nutricionista, pro não sei o quê. E ela continuava com dor. Ah, mãe, eu vou tratar da senhora. Aí eu inventei de fazer mais 2 pós-graduações para poder tratar uma mulher pós-menopáusica, né? E ela todos os dias treina e ela se espelha em mim. Eu falo, cara, para minha mãe ficar mais saudável eu preciso. Tem um paciente meu que começou comigo 163 quilos, não sei se você lembra dele. E agora ele tá em 109 e é outra pessoa, muda a vida, treina todos os dias. Então, se eu desistir, só eles dois, além dos todos os que vão no consultório e no instituto cada dia, eles têm um risco de desistir e eu não vou deixar eles desistir. Então, por isso a gente tem que continuar, né? Tem que continuar. Que bom, e eu acho que essa sua inspiração de olhar no espelho e falar eu consigo a partir dessa data, deve ter havido algumas vezes que você olhou e falou assim, eu não consigo. E tem algumas horas que você nem quer olhar no espelho, que você sabe que o esforço vai ser tão grande para mudar que não quer nem começar. O seu recado agora é para quem está nessa fase, tá? De nem se reconhecer e serve para homens e para mulheres. E talvez o grande motivo seja a estética, mas você é uma pessoa que fala muito de saúde integral. Como fazer esse balanço? Fazer alguém começar pela saúde ou dá para começar pela estética e depois fazer ele entender que esse foi só o primeiro passo, que os outros passos têm que ser pela saúde? Isso daí é boa, é muito boa, porque nesse mundo estético, Uhum, ser obeso tem um peso extra, né? E uhum, não só o peso da balança, é o uhum, peso que todo mundo é bonito. A capa de revista é uma mulher super fit uhum. e todo mundo na televisão é bonita. Então, muitas vezes o gancho é estética. Infelizmente para mim, né, que eu sempre falei, eu não vou trabalhar com estética. Mas quando a gente começa a ser mais saudável, você melhora o tecido da pele, o músculo fica maior, indefectivamente você vai ficar mais bonito, tá? E vai se sentir mais bonito. Então eu vou sair na praia, eu vou tirar a camisa, eu vou tirar a calça, eu vou estar super tranquila com o meu corpo hoje, que não acontecia uns anos atrás. Isso é o convite e mais eu estou saudável. Então, meu convite vai ser sempre para você poder limpar o bumbum quando tiver 80 anos, você carregar seus netos, levantar da cama, você quer ser milionário e ir para Disney, ir para Paris, você quer ir para a igreja, ficar de joelho e levantar, você precisa ter saúde. Se você não tem energia, não tem disposição, se o tempo todo você está reclamando de dor, não vai conseguir. E como eu falei no começo do nosso encontro, quando você tem esse hábito de cuidar do seu corpo, ele vai ficando mais bonito, você vai sentir mais disposição. Então, você vai ficar mais bonito sim, cuidando do seu templo. Culturalmente, como você vê a diferença dos pacientes brasileiros, dos pacientes colombianos e você estimula outros colegas a fazer o seu caminho? Ou seja, vir trabalhar no Brasil, como é que você tem sido uma inspiração para eles também? Isso daí tá bonito. Ficar no Brasil como médico é muito difícil, você sabe. Para quem mora no Brasil, você sabe o valor de uma faculdade privada
e a dificuldade para passar em uma pública, para quem está no Brasil. Agora, médicos que viemos de fora, a gente tem uma trilha que é bem puxada, é bem pro alto. A gente tem um caminho que se chama o Revalida do INEP, Uhum. que é uma prova extremamente difícil. Ela tem duas fases, teórica e prática. O investimento é alto, porque tem o investimento na fase teórica, o investimento na parte prática, mas não é impossível. Uhum. O ano que eu aprovei ela, a gente fomos 15 mil médicos, se eu me engano mais, e os aprovados fomos 1000. Uau. Então, É um corte altíssimo. um corte altíssimo, um investimento altíssimo, e o Revalida, ele deixa muita gente pelo caminho. Uhum. Mas minha mensagem sempre para meus residentes, tanto da ortopedia como de outras áreas da saúde, outras especialidades Uhum. médicas, é: se eu consigo, você consiga. Uhum. Somos muitos. Se você procura qual médico foi revalidado pelo Revalida do INEP, somos muitos. Mas a gente tem que sentar e planejar para fazer. Uhum. E o caminho aqui no Brasil é muito lindo, tem muitas portas abertas, a gente consegue estudar demais, tem muitos médicos excelentes, saúde muito top, a gente consegue manipular medicamentos, suplementos, injetáveis, ter um desenvolvimento legal na medicina e tem de portas abertas. Só que esse caminho claramente não é fácil. A gente precisa preparar a prova, depois entrar e convalidar. Eu sou convalidada da UFRJ, Uhum. aqui do Rio de Janeiro. Mas é um caminho que a gente precisa dar. A gente cria essas bases. E é também uma jornada que não é fácil, mas sozinho fica pior ainda, né? Ah, é, com certeza. Sozinho eu não consigo, não consigo. Eu cheguei até a pensar, porque a prova eu fiz 2 vezes. Uhum. E a primeira vez que eu fiz, eu vou confessar pra você, tá? Só pra você. Não fica no Só tá público, nós dois não. aqui. Só tá nós dois e os 500 mil humanos castos. Mas a primeira vez que eu fiz, cara, foi um desastre. O resultado foi um desastre. Eu falava, nossa, será que eu sou tão mal médica? E na segunda vez eu falei, não, eu vou preparar a prova mesmo. Porque não é que você seja mau médico quando você reprova o revalida. É que você não fez o jeito certo. E a gente precisa fazer do jeito certo. Conhecer as provas. Sempre, você que trabalha com neurociência, a gente precisa conhecer a prova. Esse é uma lembrança quando eu decidi ir para a Inglaterra fazer meu doutorado, eu já estava tentando fazer doutorado no exterior. Então eu estava estudando para uma prova chamada TOEFL, que faz a validação da sua proficiência em inglês para as universidades americanas. E de repente surgiu a oportunidade de eu ir para a Inglaterra. E eu fui fazer um teste chamado IELTS. Falei, eu já estou estudando para o TOEFL, vou fazer o IELTS, é tudo em inglês, reprovei. Então, o que a gente aprende é que não adianta você ser bom naquela área se você vai fazer uma prova de especificidade. Então, você tem que estudar para aquele tema. Então, talvez se você for um palestrante de neurociência, você pode saber muito de neurociência, mas se for falar de neurociência para as mães atípicas, você vai ter que ser específico. Se for de neurociência para as pessoas evangélicas ou pessoas cristãs, vai ter que ser específico. Se você é um médico e vai falar para um público AAA, você tem um linguajar, um grupo rico, culto. Se tem um outro grupo, classe A e B, você vai ter que passar a mesma mensagem de outra forma. Então, ser específico, ser inteligível é muito importante em qualquer área. Estar se preparando da forma correta. Eu acho que você é a demonstração disso, que quando bem preparada, consegue atingir a todos os públicos. Isso me gera curiosidade, que você não é médica só de clínica, você também gosta de palestrar e gosta de deixar o seu legado com a informação, com a comunicação sobre saúde, né? Divulgação científica. Como é que surgiu essa sua vontade de dividir sua experiência para o público leigo, como palestrante, que, aliás, recomendo muito. Nós estamos aqui no Instituto Daut, na Barra da Tijuca. Em breve teremos uma palestra da Ana Marcela Lopes aqui sobre qualidade de vida e transformação. Como é que é ser palestrante para você? Então, a história começa muitos anos atrás. A primeira vez que eu
fiz aula para alguém, eu tinha 14 anos. Eu fui instrutora da Cruz Vermelha na Colômbia. Então, eu sempre amei falar para as pessoas. E minha mãe chama de Dom, né? Uma começou antes, né? Eu tinha 6 anos, eu contava piadas para minha família. Eu ficava falando piadas e aí eles ficavam na volta e eu falando piada. Meu pai comprava cassetes para eu aprender eles e falar nas reuniões da família. Então, foi uma coisa que foi nascendo meio que natural para mim. Aí acabou que eu entrei na Cruz Vermelha, comecei a dar palestras acerca de supervivência, saúde, primeiros socorros, pronto socorro, primeiros socorros mesmo. E na faculdade de medicina, eu era sempre quem dava aula, né? Então, criávamos a palestra, vai você que você enrola as pessoas. Eu não enrolo as pessoas, eu conto o negócio. Aí vim para o Brasil, acabou que eu fui nomeada para fazer uns cursos da World Rugby, né? E eu fui educadora médica da World Rugby muito tempo. Acompanhei os processos da PUC com os residentes da ortopedia, também 8 anos na PUC, acompanhando o processo de formação deles, como docente acompanhante, enfim. E eu me achei ali. Aí eu comecei a falar dos 7 pilares da saúde. Tem uma palestra maravilhosa que eu falo dos 7 pilares da saúde para mulher, para homem, para adolescentes, para criança, para empreendedor, sempre adaptada a essa pessoa. Tipo, se você me coloca hoje, vamos fazer os 7 pilares da saúde para fisioterapeuta? Bora, vamos lá. Para pessoas que trabalham com logística e serviços domésticos, vamos, porque levar a mensagem, sempre é o mensagem e não o mensageiro, né? Perfeito. E eu acho que Deus me ajuda nisso. E aí eu começo a falar e eu vejo a pessoa meio que mais sentida. A última foi, graças a Deus, foi na Sara Barra Oeste. Tem pouco tempo para mulheres. Foi muito lindo, porque teve mulheres que levantaram aí, que chegaram em andador, levantaram e começaram a cuidar do seu corpo. Falaram, eu quero cuidar do meu corpo. Não sei se eu consigo ir na sua consulta, mas eu vou fazer o que você falou. E isso para mim é propósito. Que é bom, propósito. que bom. Você falou de consultas, de preço. Hoje a moda são as canetas emagrecedoras, né? Tá na moda. Parece que é um pó mágico que vai transformar as pessoas. E qual a mensagem? Primeiro, essas canetas funcionam, elas são para um prazo curto. Quais delas são indicadas para diversas pessoas, né? Então, tem aí da Tizerpatida da mais cara ou as canetas mais baratas. Elas funcionam? Só com elas que é possível emagrecer? Essa é a pergunta. Maravilha. Então, Deus fez o médico, né? Tá no Eclesiástico 38 e quem tiver dúvida vai lá no Manual da Vida, né? E por aí fez os químicos e as farmácias e os medicamentos de qualidade. A gente tem essa opção agora, né? Eu sou antivariátrica. Desculpa meus colegas cirurgiões, mas agora eu posso ser antivariátrica. Porque ela faz um dano grande para a fisiologia. Mas a gente agora tem medicamentos sim, mas não é só a caneta que faz a diferença. É alinhar os 7 pilares da saúde. Não adianta você comprar tonelada de tirzepatida, ou Monjaru, ou semaglutida, ou o conhecido Ozempic, o Wegovy. Tem muito. Agora está chegando a Retratutide, que é um que vai ser 5x mais efetivo que a tirzepatida, que está comprovado cientificamente, de verdade, ele faz te perder 25% do peso, 30% do peso, 15% do teu peso. Mas se você não alinha a alimentação, o sanfona vai vir. E o sanfona vai te deixar pior do que você é. Então, se a gente não muda a cabeça do obeso, a mentalidade da pessoa em obesidade, a caneta só vai ser você gastando muito dinheiro. Porque elas não são, tipo, uma pessoa que acha que pega uma caneta por R$ 200 não vai. Estão te vendendo lixo. Eu que tenho certeza que a gente trabalha com os protocolos mais justos do mercado, ou mais justos do preço, das aplicações como tal, não é barato. Mas se você só deixa sua fé em uma medicação, você não vai emagrecer. Porque você não está fazendo o trabalho seu. Então, funciona assim, funciona muito bem, cientificamente comprovado.
Mas como os antihipertensivos? Eu dou o exemplo dos antihipertensivos porque ele ajuda muito. Uhum. Todo mundo está tomando antihipertensivo na rua? Não. Quem? O hipertenso. Perfeito. Todo mundo está tomando medicamento antidiabético na rua? Não. Quem? O diabético. Então, todo mundo está tomando caneta, até foi liberado para dentista, tá? Todo mundo está tomando caneta, todo mundo está investindo muito dinheiro nela, mas vai funcionar só para quem tiver indicação. E daqui a pouco, eu vou profetizar para vocês aqui, no Manuscast, com o meu amigo Renato de Paula. Daqui a pouco vai aparecer um monte de mágicos falando que a canetinha não funciona. Uhum. Porque para ele, desde o começo, não funcionava. Então, se você quer saber se funciona para ti, se você tem indicação médica para isso, vai precisar consultar um médico especialista na área, tá? Então, se a minha farmácia fosse vendedor de tirsepatida ou de monjaru, eu falo que serve para todo mundo. Uhum. E todo mundo vai utilizar. Uhum. E as complicações, a perda de massa muscular, a perda de vitaminas, o efeito sanfona, quem vai lidar as complicações? De novo, sozinho é muito pior. Então não vai na moda, procure um médico que saiba o que está falando, cuidado com os médicos de internet, cuidado com os profissionais de saúde que sabem falar bem, que conseguem, aqui no Brasil, o ditado é enfeitar o pavão, mas na hora não sabem o conteúdo a ser administrado. Doutora Ana Marcela, infelizmente a gente está chegando no final do nosso podcast, mas eu queria que a senhora deixasse essa transformação, esses 7 pilares que nortearam a sua transformação de ex-obesa a uma médica que cuida da obesidade, cuida da saúde. Me liste esses 7 pilares. Com certeza. Eu, até na última palestra que a gente deu, eu di de presente o 8º pilar e eu vou deixar contigo, Que bom. porque eu amo muito você. Qual o Os primeiro? 7 pilares da saúde são o sono. Manter o sono alinhado é muito importante. Dormir antes das 10 horas da noite é muito importante. Se está tendo alteração do sono, todo o resto vai desalinhar, né? Porque durante o sono que a gente faz uma recuperação hormonal, que a gente faz um ganho de massa muscular, você sabe muito bem, e que a gente faz as sinapses do cérebro, que são as conexões dos neurônios lá dentro para pensar. Então a gente precisa dormir, o sono é fundamental. 2. Alimentação, né? Alimentação livre de fantasmas brancos, que são farinha branca, sal e açúcar, que são os meus Adorei 3 os fantasmas brancos. são lindos. Aí, livre deles, a gente tem uma alimentação saudável, prefere fibra e prefere proteína. Perfeito. Tá? O terceiro que a gente tem, a atividade física. Sou doente pela atividade física. Minha vida foi salva pela atividade física, pela luta. Tira da cabeça que atividade física é igual à academia. Atividade física não é igual à academia. Atividade física é o que você gostar para mexer seu corpo e ativar seu metabolismo. Natação, dança, samba. Você quer fazer 30 agachamentos cada que você vai no banheiro? Faz. Você quer dar uma caminhada na rua? Dá. Depois você vai adicionando tempo. Então, a atividade física é fundamental. Se a gente alinha essas 3, a gente consegue muita melhora. E o quarto? O quarto é o intestino, né? A gente tem que cuidar da microbiota intestinal, né? Tudo que tiver dentro do nosso intestino, ele tem que ser alinhado. Muitas vezes é uma inflamação, alteração, desregula o intestino. O quinto, a gente fala dos hormônios, né? O equilíbrio hormonal. Não existe o negócio de tomar testosterona o tempo inteiro para você ficar bem. Não, existe o paciente que tem indicação de uso de hormônios. Tem pacientes mulheres que também precisam testosterona, progesterona, estrogênio. Tem homens que precisam alinhar toda a parte da tiroides. Então, os hormônios têm que estar equilibrados. Nem muito alto, nem baixo. Tá? Deus fez os hormônios para isso. Sexto. O sexto, eu vou deixar contigo, que é a mentalidade, né? Isso. A mentalidade é muito importante, né? A mentalidade, a gente tem que manter um pensamento positivo, né? O sétimo, claramente, é a família. Excelente. A família não quer dizer só mãe e pai. Eles são muito importantes. Eu amo meus pais, honro eles todos os dias da minha vida. Né? Estar entre amigos. Exatamente. O poder da ambiência. Você que é legendário, cara, eu fiquei muito feliz de te ver, tá? Mas
o pertencimento e a ambiência é muito importante a gente ficar do lado das pessoas que são melhores que a gente, do lado das pessoas que te amam e te cuidam. Se alguém está criticando o seu processo de perda de peso, esqueça dessa pessoa, porque ele não está te cuidando. Se alguém está criticando o seu processo de estudar e de parar de beber ou parar de fumar, tenta deixar essa pessoa longe de você. Mas se alguém está motivando você para fazer as coisas certas, fica do lado. Você prometeu um 8º aqui de bônus pra gente. Exatamente, porque eu justamente levo para as pessoas que acreditam em Deus como nossa força, nossa base, que é o poder da espiritualidade de Deus. Amém. Esse é o 8º pilar e a verdade é quem sustenta tudo. Amém. Gente entender que somos parte de um corpo, que todos somos parte de todos e que todos podemos cuidar de todos. Essa sala aqui maravilhosa, próspera, abundante, rica por Deus, foi feita por essa unidade. Verdade. E aí a gente achar que isso daqui é fora da gente, não dá. Amém. Então, olha, a Karine já tá na porta. Tem uma surpresa para você. Que isso, tá? Pode entrar, ela não vai deixar de entrar. Todo podcast ela tá aqui com o seu presente, tá? Um livro de divulgação científica simples, bom, de neurociência. E a Karine, a letrinha dela, que bonitinha, a letrinha da Karine, cuidado. Ela vai... Tem 2 perguntas para você, você vai responder uma. Claro que sim. Pode escolher. Nem eu sei que pergunta que é. Você quer a 1 ou quer a 2? Vou botar 2. 2. Para quem está ouvindo agora, qual é o primeiro passo para se transformar? Ser grato. Ai. O primeiro passo é ser grato. Ai, que resposta perfeita. Porque a gente tem que agradecer o que você é hoje para poder chegar no que você sonha. Amém, amém. Se você não gosta do seu corpo hoje, agradeça a ele porque ele te trouxe até aqui hoje. Amém. Meu Deus, que conversa boa com essa colombiana carioca, minha doutora, minha amiga, humana demais, Ana Marcela Lopes. Amar é o que move essa grande doutora. Doutora, deixa um recado final pra gente e passa suas redes sociais, onde a gente te acha, para quem quer conhecer mais da Ana Marcela. Claro que sim. O meu recado final é só seja grato, seja muito grato. E hoje eu quero deixar isso, gratidão pelo que o Renato fez, pelo que o Renato faz todo dia, pelo livro dele, ganhei o livro, eu estava pensando nele, mas seu corpo é seu templo, o templo do seu propósito, o templo dos seus sonhos, e ele tem que ser cuidado, não pode deixar de cuidar ele. Ele faz parte de tudo, dos seus negócios, da sua riqueza, de tudo. Amém. É um presente. Amém. Minhas redes sociais, você pode me achar fácil, é doutora.anamarcela. É o Instagram, meu correio eletrônico, meu e-mail, contato@doutoranamarcela.com. E nada, a gente está na hidra.med. É verdade, trabalhamos juntos aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Se você está vendo esse podcast, tira um print da tela agora, marca nós dois que nós vamos compartilhar. Ai, que papo bom. Foi muito legal, foi muito legal. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a sua missão de transformar vidas e inspirar tanta gente. Amém, amém. Igualmente, a gente tá junto nessa. Tamo junto nessa. Deixa eu pegar meu livro. Terça que vem, mais um Humanos Cast pra você. Vamos revelar por trás dessa figura de sucesso qual foi o humano que nos trouxe até aqui. E a gente sabe que não é simples retirar essa complexidade de cada convidado que está aqui, mas você acha que você está aprendendo com eles? Eu que estou aqui evoluindo com cada um que senta aqui na minha frente. Terça que vem, 8 horas, divulga para todo mundo. Tem sempre uma novidade aqui no Humanos Cast.